Olá, meus amigos, bom dia. 29 de fevereiro, o 18º dia da jornada espiritual dos 10 dias de oração. Hoje com o tema O Último Convite para Vencer o Inimigo. O texto de Apocalipse capítulo 18, verso 4, nos diz o seguinte: Ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18, verso 4. Certo dia, o primeiro-ministro da extinta União Soviética fazia um discurso importante sobre as violências e excessos que haviam acontecido na era de Stalin. Enquanto o ministro discursava, alguém na plateia fez chegar até ele um bilhete com as seguintes palavras: Premier Khrushchev. O que o Senhor estava fazendo quando Stalin cometeu todas essas atrocidades? Irado, ele disse: Darei 1 minuto para que a pessoa que escreveu este bilhete apareça. Mas ninguém teve coragem de assumir a autoria do bilhete. Então ele disse: Eu estava fazendo o mesmo que o autor desse bilhete estava fazendo agora. Nada. Eu tinha medo de ficar marcado. Deus pede que nos levantemos com coragem para proclamar a verdade. O mundo inteiro necessita conhecer as verdades que um dia nos alcançaram, proclamando ao mundo aquilo que Deus quer que proclamemos. O mundo todo é um vasto campo missionário e nós que temos conhecido há longo tempo a mensagem evangélica deveríamos ser animados pelo pensamento de que lugares que antigamente eram de tão difícil acesso são agora facilmente alcançados. Países até agora fechados ao Evangelho estão abrindo as portas e suplicando que lhes explique a palavra de Deus. Reis, príncipes estão abrindo portas que por muito tempo permaneceram fechadas, convidando os arautos da cruz para entrar, diz o livro Obreiros Evangélicos, na página 27 e 28. Agora, ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do 4º mandamento nunca lhe foi apresentada em sua verdadeira perspectiva. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente a sua decisão na crise final. E uma consagração, ela vem motivada também com a ação. O tempo, meus amigos, é curto. Em toda parte há necessidade de obreiros para Cristo. Deveria haver centenas de trabalhadores diligentes e fiéis no campo missionário e nacionais e estrangeiros, onde agora há somente um. Os caminhos e atalhos ainda não foram trabalhados. Urgentes incentivos devem ser apresentados aos que deviam estar agora empenhados em trabalho missionário para o Mestre. É nosso dever dizer aos nossos irmãos no ministério que a mensagem que proferimos venha cheia do Espírito de Deus. Precisamos de uma consagração completa. Está na hora de oferecer-nos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e ministério. O batismo do Espírito Santo, ele está nos prometido. A mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito Santo de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada e agora germinará e frutificará. Os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendidos. Laços de família e relacionamentos na igreja não têm poder para detê-los agora. A verdade
é mais preciosa do que tudo o mais. Apesar das forças argimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Hoje, vocês devem purificar o seu recipiente a fim de estar prontos para o orvalho celestial, prontos para o derramamento da chuva serôdia, pois a chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda a contaminação. Meus amigos queridos, está chegando o tempo em que Deus vai derramar o seu Espírito sobre o seu povo remanescente, para que nós possamos, com o poder do alto, proclamar a mensagem, a última mensagem de advertência ao mundo. Eu e você somos convidados a fazer parte desse grande movimento. Você é um fiel ou um rebelde? A verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia nos dias finais. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente, o patrão, ou a patroa oprimirá o empregado que observar os mandamentos. As palavras de Paulo se cumprirão literalmente. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo capítulo 3, verso 12. Como os defensores da verdade se recusarão a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Nesse tempo de perseguição, a fé dos servos do Senhor será provada. Eles proclamarão fielmente a advertência, seguindo somente a Deus e a sua palavra. Como devemos reagir nesses dias finais, diante de tantas coisas que estão próximo a acontecer? Alguém disse que cristãos são como um barco. Não há problema se o barco estiver na água, desde que não haja água dentro do barco. Não há problema estar no mundo, desde que o mundo esteja fora do cristão. Deus nos chama para ser influenciadores do mundo e não influenciados por ele. Cada dia devemos permitir que Deus nos transforme, cheios do Espírito Santo e motivados pelo amor de Cristo, devemos ir até as pessoas e fazer a diferença na vida delas. Meus amados e amigos, está chegando o momento em que Deus derramará o seu Santo Espírito. Nós devemos tomar uma posição agora para não sermos enredados no tempo do fim. O último convite divino é para sair de Babilônia e viver a experiência de uma fé viva com Cristo Jesus através do poder do Santo Espírito. Nós vamos orar agora pelos motivos de oração, para despertar da letargia espiritual e pelo derramamento da chuva serôdia. Orar também pela pregação do Evangelho às pessoas que vivem especialmente no Oriente Médio, no norte da África ou em grandes áreas humanas. Orar também pelos nossos cinco amigos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos preparar grandemente para esse poder especial que será derramado no tempo do fim sobre os fiéis remanescentes de Deus. Ore comigo nesse momento. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais uma lição aprendida, uma lição estudada nessa jornada dos 10 dias de oração. Nesta manhã, queremos colocar, Senhor, um pedido especial para que o Senhor desperte da letargia espiritual e pelo derramamento da chuva serôdia. Oremos também pela pregação do Evangelho às pessoas que vivem especialmente no Oriente Médio e no norte da África e em grandes áreas urbanas. Estamos também colocando os nossos 5 amigos que estamos orando por eles, intercedendo cada dia, que o Senhor alcance o coração de cada um. Senhor, perdoa os nossos pecados, dá-nos cada dia mais o desejo de Tua companhia, de estudar a Tua palavra, de Te buscar em oração. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, dá-nos um bom dia em Tua presença, em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Querido amigo e irmão, um bom dia para você, que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.